Iniciando aqui mais um Trade Talk, hoje para abordarmos sobre as ordens mendicantes. Essencialmente, a dos franciscanos, a ordem dos frades menores, e os dominicanos, a ordem dos pregadores. Para tratarmos do assunto, trouxemos mais uma vez o Lourenço Lazzarotto. Agradecemos a sua presença novamente. Podemos começar. Eu que agradeço, Luciano, muito obrigado. E vamos lá. Hoje nós vamos tratar dos franciscanos e dominicanos. Eu só quero fazer uma consideração prévia, que é o seguinte: tratar da história da igreja ou da história da cristandade, quer dizer, o conjunto de nações que se abriram para a influência da igreja e, portanto, para a ação do Espírito Santo. Isso tem que ser sempre levando em consideração os dois fatores. A igreja é uma instituição humana e uma instituição divina. Então, se você considerar apenas um deles, você já vai estar incorrendo em erro. Porque, assim, a igreja é o corpo místico de Cristo. Cada fiel batizado, ainda que pecador, ele é, portanto, membro do corpo místico de Cristo, e Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, membro da igreja, ele é membro de uma sociedade humana e divina. E se você considerar a história da igreja ou como eu disse, das nações cristãs, vamos dizer, cristandade medieval, sobretudo, você tem que considerar esses dois aspectos. Se você quiser ver a história da igreja apenas como a história de um partido político ou de um movimento filosófico, você já vai ter amputado a parte mais importante, que é o sobrenatural. E, claro, não dá também para cair no fideísmo de considerar apenas o elemento divino e esquecer de que a igreja é constituída também por homens que também são pecadores, mas também são membros da igreja, portanto, você vai ter pecados, você vai ter escândalos, vai ter misérias por conta da fraqueza humana. Então, hoje, nós vamos ver como que a vida espiritual de algumas pessoas com vocações muito altas vai mudando a história e como que Deus vai intervindo na história através dessas pessoas com um grande chamado. Então, é claríssimo, e é preciso frisar esse ponto, olhar esse aspecto duplo, humano e divino na igreja. Então, nós estamos aqui no surgimento dessas ordens, vamos dizer, na virada para o século XIII. Só para você ter uma noção bem clara, datas não são mais importantes, mas eu anotei. São Francisco de Assis, ele nasceu em 1181, vamos dizer 1180 que seja, e ele morreu em 1226. Portanto, você tem o quê? Mais ou menos 20 anos antes da virada do século e mais ou menos 20 anos depois. São Domingos de Gusmão, ele nasceu em 1170 e morreu em 1221, se eu não me engano. Então você tem e 21. Então você tem mais ou menos 30 anos antes e 20 anos depois da virada do século. É o mesmo período histórico. Mesmo. Então, Deus chamou simultaneamente essas almas para abrir esse novo caminho espiritual no Ocidente. Que a essência de qualquer ordem, de qualquer grupo católico é sempre a mesma: oração, penitência, sacramentos, etc. Mas como que eles conduzem o que hoje se chamaria a palavra espiritualidade, tá meio deturpada, mas o que seria a espiritualidade daquela ordem, cada uma é única. Então, a igreja tem essa beleza da unidade na variedade, tanto nas ordens como nos diferentes ritos. É só você ver os ritos do Oriente. A característica da igreja é unidade na essência e variedade no acessório. Então, São Francisco de Assis, ele nasceu, como eu disse, em mais ou menos 1180, 81, numa família burguesa da Itália. E ele tinha o sonho de ser cavaleiro. Embora a cavalaria e a guerra fossem atividades da nobreza, a Itália era o lugar onde os burgueses eram uma espécie de aristocracia, então essas divisões eram um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco menos claras do que na França ou na Alemanha. Porque a Itália é um país de comerciantes, de viajantes, porque é uma península, né? Já está naquelas rotas do Mediterrâneo. Ele vai ser muito rico
mas mesmo mundano, desde criança, ele sempre vai ser muito generoso em relação às esmolas, com os pobres. E o ideal dele, com o pai burguês e a mãe um pouco mais aristocrata, é entrar numa cavalaria e fazer grandes proezas. Proezas no sentido mais humano mesmo, de ficar famoso, etc. Só que na medida em que ele vai crescendo na juventude, 20, 23 anos, 25, ele vai percebendo que alguma outra coisa que vai ser o sentido da vida dele, só que ele não sabe exatamente o que. E mais ou menos quando ele tinha uns 27 anos, acho que já estava adulto, ele vai perceber que é uma vocação de se dedicar mais a Deus. Ele vai, inclusive, ter um fenômeno místico, assim, ele ouve uma voz de Deus dizendo, vai e restaure a minha igreja. E eu já falo do contexto histórico. E ele interpretou aquilo no sentido mais literal possível. Então ele ficou meio que voluntário, não só cuidando de doentes e ajudando os pobres, mas também nas horas vagas sendo meio que pedreiro. E aí ele ajudou a reconstruir 3 capelas que tinha em Assis. Então que era a restauração material mesmo. Mas ele vai percebendo que Deus está começando a querer dele uma vocação de dedicação completa. Uma delas é a de, acho que é de São Damião, né? Que inclusive É, é graças a isso que aquela cruz ficou famosa, né? sim, a cruz muito bonita até. Foi nessa cruz que ele vai ter uma série de revelações e êxtases, e é um crucifixo muito bonito. Sim, que mostra o aspecto duplo de Cristo, né? Como, porque ele parece, ao mesmo tempo, crucificado, mas ao mesmo tempo ele parece ter um aspecto glorioso também, já que é uma posição bem diferente, né? Sim, tem Parece uma que a gente vê esse influência duplo oriental. aspecto. Tem uma certa influência oriental também, de majestade, dignidade, poder, mesmo na cruz. Sim, sim. Inclusive deve ser por isso que eles colocam, né, os pés pregados separadamente, né? Ainda que historicamente não tenha acontecido assim, mas eles colocam, né? Sim, sim. Mas é isso. E então ele vai nessa questão de maior dedicação e o pai dele não vai gostar, porque quer que ele tenha uma carreira, tenha um sucesso no mundo, etc. Então, um certo dia, o pai dele vai levar ele junto ao bispo para se queixar de que o filho estava rebelde, não estava obedecendo, e de que se o bispo não puxasse as orelhas de São Francisco de Assis, o pai dele iria deserdá-lo. Quer dizer, todos os bens e riquezas da família não iam passar para Francisco. Então, o que que ele faz? Ele diz: não precisa deserdar, eu renuncio a tudo. E aí ele tirou aquelas roupas lindas da burguesia italiana, ficou só com a roupa de baixo e depois aquilo, quer dizer, colocou aos pés do pai, na frente do bispo e de todo o povo, e foi embora e passou a viver como eremita. Então ele renunciou a toda herança. E essa coisa de tirar a roupa é muito simbólica, porque toda a Idade Média, como uma civilização marcada pela religião, é cheia de simbolismo. Então você vai ver na geração seguinte, eu tenho uma santa, não lembro se é Santa Clara de Assis, mas é uma santa medieval que queria ficar religiosa e a família dela não queria, estava contra. O que é errado, porque os pais não podem exigir nem proibir uma vocação para o filho. Se o filho não quer se casar com ninguém, os pais não podem obrigar. Se o filho não quer ser padre, não podem obrigar. E a igreja, historicamente, defende o direito de cada um seguir a sua vocação, mesmo que não seja a vocação que os pais querem. E na Idade Média, as mulheres, sobretudo da aristocracia, tinham cabelos muito longos. Tem uma ideia de feminilidade, é uma coisa bonita, etc. E e quando a mulher entrava num convento para ficar monja ou freira, ela cortava os cabelos, vamos dizer, num corte curto, porque não ia ficar à mostra, era uma ideia da renúncia à vaidade, e porque daí ia ficar com o véu, o cabelo seria o véu, né? E a família, essa santa, que eu não lembro o nome, fugiu da família, foi, se encontrou com um grupo de religiosas, e quando
os chefes ali da família foram pegar ela, ela já tinha cortado o cabelo curto. Então eles viram, não tem volta. Porque ela não tinha feito nenhum voto ainda. Mas na concepção medieval já tinha dado aquele passo de romper com tudo aquilo que é do mundo, simbolizado pelo corte do cabelo bastante longo. E, bom, então vai ser freira e pronto. Se ela quer, deixa. Então, São Francisco de Assis, ele tira as vestes do burguês, simbolizando que ele renuncia a toda a vida burguesa do pai. E ele vai, então, se tornar um eremita. Quer comentar alguma coisa? Ah, Já apareceu. não, eu tava com uma coisa muito, na verdade, mas aproveitando, eu comento que você fala do cabelo curto, na Idade Média já tinha uma outra conotação, uma outra concepção, né? Hoje em dia a mulher de cabelo curto está muito ligada ao feminismo, né? Ah, Não tô sim, dizendo, sim. não tô dizendo que todas as mulheres que fazem isso sejam, né? Às vezes tem outras razões, mas tornou-se símbolo, porque você vê as mulheres desse movimento, a maioria delas ou corta o cabelo curto, isso quando não raspam tudo, né? Ou deixam metade raspado, metade o cabelo curto, enfim, aí vira essa. Hoje em dia a mulher de cabelo curto se tornou um símbolo de rebeldia, Que tem, basicamente. tem certas coisas que culturais que assim não são valores absolutos, como esse, né? Então, como é que eu vou dizer? O cabelo longo é um símbolo feminino, de feminilidade, mas como até o próprio movimento feminista não preza pela feminilidade, elas cortam, né? Exatamente. Sendo que na Idade Média tinha uma noção de renúncia já, né? Renúncia dessa ideia da beleza, do sucesso no mundo, daquelas longas tranças das princesas medievais, que são muito bonitas, mas tudo isso era renunciado e ficaria de qualquer modo escondido, então já cortavam com o véu e com a consagração para servir a Deus. É uma outra concepção de vida. Então, São Francisco de Assis, ele vai se tornar primeiro eremita e logo ele vai começar a ter alguns seguidores e pessoas que queriam seguir um caminho parecido com o dele. E ele estava assim, Deus estava revelando aos poucos o que ele ia fazer, o que esperava dele. Não é assim, eu decidi criar uma ordem, pronto, vou fazer os estatutos. Não, a coisa começa informal, começa com uma pessoa, com um grupo que vai seguindo e a providência vai revelando e vai dando discernimento para ver que caminho seguir. Então, ele, depois de mais alguns anos, nesse estado de eremita, ele vai ouvir o evangelho, onde Nosso Senhor manda os apóstolos saírem pregando. Na verdade, bem no começo da pregação, quando Cristo ainda estava ele próprio fazendo pregações, mas ele já vai mandando os apóstolos para eles irem treinando o apostolado pela região ali da Judéia. E ele percebe que a vocação dele é fazer apostolado. Então, ele que era leigo, ele vai já iniciar as suas pregações. Porque o leigo, ele pode e deve fazer apostolado. É uma ação subsidiária em relação ao clero, mas, sobretudo, em tempos de crise, ele não pode cruzar os braços e esperar que o clero faça tudo sozinho. E ainda mais porque, naquele contexto, você tinha, claro, toda a Europa, essencialmente toda católica, mas era um período de progresso, um período onde as invasões bárbaras tinham sido repelidas, a situação estava melhorando e você tinha, infelizmente, por influência de famílias, muitas pessoas que ficavam padre, bispo ou abade sem zelo, sem vocação. Então você tinha muitos padres mundanos, que era mais ou menos o que seria o abbé de cure do Ancien Regime, o padre da corte, o bispo da corte. Então isso causava muito escândalo, porque você tinha às vezes o povo numa situação pobre e o padre, o bispo com um anel de ouro, rubi, com cavalos, vamos dizer, cavalos seria de marca, seria a Ferrari da época, com banquetes, às vezes com amantes. Então, São Francisco de Assis, ele vai ser chamado por Deus para dar a vocação da austeridade, da pobreza, da radicalidade em servir ao evangelho.
Então, ele vai começar suas pregações como leigo, e já com um pequeno grupo de companheiros, ele vai conseguir ali a aprovação por volta de 1210 do Papa Inocêncio III, uma aprovação assim numa conversa, não foi um documento, para uma regra básica para ele, para um grupo bem pequeno ainda de companheiros, que era uma coisa meio eremita, meio pregador, estava em gestação. O Papa vai relutar bastante porque parecia algo muito radical, muito severo, em matéria de jejum, penitência, pobreza completa, renúncia a tudo, mas vai acabar concedendo assim como uma espécie de teste. E São Francisco de Assis começa então como leigo as suas pregações para o que vai ser o centro dele? Vai ser a renúncia completa aos bens materiais, portanto uma pobreza completa, um desapego, vão ser aqueles 3 votos da vida religiosa: pobreza, castidade e obediência. E assim, eles são instrumentos para uma perfeita liberdade de espírito. Porque assim, o casamento é uma coisa maravilhosa, santa, sacramento, etc. Agora, a alma que para servir a Deus, eu acho que é um motivo específico, para servir a Deus, ela renuncia ao matrimônio com votos de castidade, ela vai ter uma liberdade de ação muito maior, porque vai ter mais tempo, não vai precisar, quer dizer, todo aquele tempo que seria voltado para o sustento da família, da esposa, dos filhos, vai ser direcionado por uma alma que está buscando a santidade, em pregação, em estudo, em serviço a Deus. Então não é uma renúncia egoísta, mas é uma renúncia generosa por um objetivo mais alto. A pobreza é a mesma coisa, quer dizer, eu já explico o caráter mendicante dessas ordens, mas vai ser uma renúncia a essas considerações materiais, uma confiança extraordinária nos auxílios da providência, o que também proporciona uma liberdade de espírito muito maior. E como o objetivo é servir a Deus, e como nós, por conta própria, facilmente nos desviamos no caminho, tem o voto da obediência a um superior, que, por sua vez, esse superior vai ter uma responsabilidade enorme, mas por isso vai ser sempre a pessoa, vai ser escolhido naquele assim mais avançado espiritualmente para guiar os outros, para que cada um dê o melhor de si a serviço de Deus. Por isso que São Tomás, São Boaventura, eles falam que a vida religiosa é a vida perfeita, porque você vai ter uma liberdade de espírito completa e você vai concretizar aquele provérbio: servir Deum reinare est. Servir a Deus é reinar. Então você vai ter uma vida livre na servidão a Deus, que é uma beleza da religião católica. Todas essas renúncias conduzem à verdadeira e completa liberdade. Então São Francisco de Assis, ele vai fazer essas pregações e dar sobretudo exemplo de uma pobreza, de um desapego. Ele vai falar muito na dama pobreza. Ele vai pregar também sobre castidade, enfim, ele vai atrair multidões para esse espírito de radicalidade em servir a Nosso Senhor e em pregar o Evangelho, que é algo que está na contramão do padre mundano que foi apontado como pároco porque a família dele é influente naquela região. Então, é algo que vai trazer muitas almas para Deus e ele vai, assim, criando cada vez mais um núcleo e alguns estatutos para os frades menores, que são os mais humildes, os menores de todos, etc. E eles já vão planejando também fazer missões. E São Francisco de Assis, ele tentou ir para a Síria, mas ele ficou doente. Em outro momento ele tentou viajar para o Marrocos e o navio teve que voltar porque a vontade de Deus era que ele ficasse na Europa. Agora, entre ali a quinta e a sexta cruzada, porque as cruzadas, vamos dizer, são as grandes, mas sempre tinha pequenas expedições, ele consegue ir para o Egito. Em 1219 ele se encontra com o sultão Malik el-Kamil, onde ele vai fazer pregações.
o sultão, ele vai primeiro lançar um sofisma muito interessante, que é o seguinte: vai dizer, vocês cristãos, Jesus diz assim, se batem, tem que dar outra face, se roubam, tem que deixar fazerem. Vocês não são verdadeiros cristãos, vocês não dão a outra face, vocês estão lutando, estão invadindo, estão perseguindo, etc, etc. Aí São Francisco de Assis vai dizer, olha, nosso Senhor ensina, ainda que o teu olho te leve a pecar, arranque-o e lance-o fora de ti. Ou seja, alguém que me faça tão bem, que eu ame tanto, como a pupila dos meus olhos, que seja uma parte de mim, se essa pessoa está me afastando do serviço de Deus, eu devo cortar e lançar longe, eu devo combater porque está me afastando de Deus. Então, vocês invadiram essas terras, tomaram os lugares santos, perseguem os cristãos, muitas vezes proíbem o culto católico, vocês devem ser combatidos. Não tem nenhum problema nisso. É nosso dever proteger os cristãos do Oriente e permitir as peregrinações dos cristãos do Ocidente contra vocês. E aí ele desafiou, também muito interessante, o sultão, para que algum sacerdote deles caminhasse no fogo junto com ele, para demonstrar qual que seria a religião verdadeira. Quando São Francisco diz sacerdote, ele está basicamente dizendo um imã, porque no mundo, os muçulmanos, eles não têm uma hierarquia, não tem assim equivalente a padre. Os imãs são mais ou menos como o rabino, quer dizer, um sujeito que estuda ali o Alcorão, as escrituras, e conduz uma certa pregação e uma certa oração em comunidade, mas ele não tem poder de hierarquia. Por isso que, não tendo hierarquia, o que que acontece? Quantos muçulmanos não estão brigando com nós? Ou com hindu, com budista, eles começam a brigar entre si. Então, aquela divisão sunita e xiita é a principal. Mas, assim, o Islã sempre foi cheio de grupos que começam a brigar entre si e guerrear entre si, porque não tendo a hierarquia, não tem, assim, um ponto de unidade. Então, fica mais ou menos como o protestantismo. Mas, bom, São Francisco desafiou, então, que um imã caminhasse com ele no fogo. E aí o sultão disse, olha, eu não conheço nenhum imã que vai aceitar fazer isso. E aí só que ele, como ele percebeu que a pregação de São Francisco de Assis era eficaz mesmo, estava sendo perigosamente eficaz, ele agradeceu, preparou uma comitiva com toda a honra, toda a pompa para devolver ele para os cruzados. Disse assim, reze por mim para que eu ache o caminho certo de Deus e muito bem, até a próxima, tchau. Quer dizer, ele se livrou logo para não ter um grande perigo de se converter. Um xará de São Francisco disse que, basicamente, que criou uma narrativa de que fez um encontro interreligioso aí, né? Quer dizer, você vê que é tudo Na, dec- falsificação. tanto naquele documento Fratelli Tutti, né? Usando a Declaração da Fraternidade Universal, enfim. É uma das coisas históricas mais grosseiras que eu já vi na minha vida, né? É mentira sobre mentira. Você pode pegar uma das primeiras biografias de São Francisco, que foi escrita por São Boaventura, e é a Legenda Maior. Você vai ver que ele conta esse evento com toda naturalidade. Não tem nada de relativismo, nem de. Claro, eles foram muito corteses, trocaram presentes, mas o objetivo é conversão. Então não é assim, um encontro, não tem nada disso, nem de longe. Outra coisa, até falando nesse nosso xará, você tem aquela encíclica completamente insana, que é a Laudato Si, que é sobre ecologia, e o título dela vem do Laudato Si, que é um canto italiano, que São Francisco compôs em honra à criação. Agora, você pega o texto de São Francisco, da Laudato Si, é um poema lindo, porque ele diz assim, louvado seja, Senhor, ou seja, todo o louvor está voltado para Deus, pelo nosso irmão Sol, pela irmã Lua, e aí ele vai comparando, de um modo poético, cada coisa da criação, até ele chama irmã a mãe terra, mas mãe no sentido de que você planta e nasce coisa, nesse sentido
de que você planta e consegue alimentos. Não é o sentido panteísta, que é o sentido dessa encíclica, que inclusive menciona o Teilhard de Chardin, que é um padre panteísta excomungado por Pio XII, e menciona até um guru sufi muçulmano, eu não lembro o nome, mas tá ali numa das notas de rodapé dizendo que ele é um líder espiritual. Então, o Na, Laudato Si, na Fratelli cita a Carta da Terra, o Talmud, enfim, toda sorte de abominação, né? nossa senhora. A Fratelli Mas Tutti eu não tive estômago para tentar ler. Eu consegui ler a Laudato Si, mas é escândalo do início ao fim. É impossível alguém tentar de boa fé justificar uma coisa dessas. É impossível. Fratelli é pior. Isso eu posso Putz. garantir. Então, o cântico Laudato Si, ele é maravilhoso porque ele pega toda a criação como uma espécie de catedral construída por Deus e faz um louvor que é ao autor da criação, que é Deus, louvando ele pela beleza, pela bondade que tem nas criaturas. Então é uma coisa inteiramente católica, linda, linda, linda. E pelo irmão Sol, pelas estrelas, pelos animais, pela água, mas é tudo tendo em vista o louvor ao Criador. E que é também o espírito que você vê em muitos salmos. Aquela coisa, colinas, louvai ao Senhor, mares, louvai ao Senhor, porque a criação é uma grande obra de arte, onde as coisas materiais, elas manifestam de um modo visível as grandezas e riquezas espirituais infinitas, invisíveis de Deus. Então, esse é o sentido dos Salmos, é o sentido do canto Laudato Si. E então, São Francisco de Assis ele vai ter todas essas pregações. E agora eu vou fazer um parênteses e nós vamos falar um pouquinho de São Domingos de Gusmão, porque está no mesmo contexto histórico. Vou fazer que nem num filme. Você tem duas histórias, de repente elas se entrelaçam. São Domingos era 10 anos mais velho. Ele nasceu na Espanha, numa família um pouco mais aristocrata, na região de Castela. E desde criança ele vai ser assim extraordinariamente inteligente. Para você ter uma ideia, aos 15 anos ele é aceito na faculdade medieval, severa, em latim, tudo é uma coisa assim incomum. Em pouco tempo ele se forma, ele vai se tornar já um superior dos cônegos. Cônego é um padre que não tem paróquia para se dedicar mais a questões de estudo e oração. E, geralmente, cônegos escrevem muitos livros. E até o concílio, geralmente, eram livros muito bons. Então, ele vai numa viagem para a região do sul da França, que é aquela região de Toulouse. O que acontece? O sul da França e as partes assim próximas, tanto do lado da Espanha quanto para lá na Itália, e começando também na Alemanha, estavam infestadas da heresia dos cátaros. Os cátaros eram gnósticos, e a doutrina deles veio dos bogomilitas, que eram hereges da Bulgária, que por sua vez vinha assim toda a forma de ocultismo do mundo antigo. Eu tenho um livro muito bom chamado Hitler e as Religiões da Suástica, que é uma dupla Jean-Michel Engebert. São dois pesquisadores, eles mostram com toda clareza que todo o esoterismo da SS, do Heinrich Himmler, era uma reformulação da doutrina cátara, e por sua vez eles fazem um panorama que vai remontar até a Zoroastro. Então, por quê? Porque eles são dualistas. Os cátaros diziam que a história é uma luta entre a potência do Deus do espírito e o Deus da matéria. Então você tem um mundo espiritual que é perfeito e você tem esse mundo material que foi criado por um demiurgo, quer dizer, um deus inferior, orgulhoso, sádico, canalha, etc., que eles reconhecem como Deus do Antigo Testamento, que é sanguinário, que é terrível, etc., etc. E que Jesus seria então uma manifestação do Deus bom que veio libertar os homens da lei. Eles rejeitavam todo o Antigo Testamento, aceitavam só o Evangelho de João, só as cartas de João e só o Apocalipse. É o marcionismo renovado, né? Isso.
E eles tinham, então, rejeitavam a hierarquia eclesiástica, rejeitavam a propriedade privada, atacavam mulheres grávidas, porque estão aprisionando mais almas na matéria, e vão ter uma certa proteção dos condes de Toulouse. E como você tinha muitos padres mundanos que davam escândalo, os cátaros vão se espalhar porque eles estudavam, eles conheciam as escrituras, eles viviam na pobreza, por motivos gnósticos, mais próximos do Buda, mas viviam na pobreza, pregavam abertamente, enquanto que você tinha padres católicos mundanos, tíbios, preguiçosos, e não vai ter ninguém disposto a enfrentar os cátaros que vão começar a se espalhar do sul da França para toda a Europa. E você vai ter uma viagem do cônego Domingos de Gusmão, e ele vai ver que não tem ninguém que tenha interesse em cessar o avanço dessa heresia, que vai crescendo numa velocidade, numa proporção assustadora. Então, ele toma as rédeas da pregação para a refutação das doutrinas e esclarecimentos fiéis contra os cátaros. No início vai ser uma tarefa extremamente árdua, e vai começar a surgir um grupo de pessoas próximas a ele que querem também se dedicar a esse ideal. Então, o grande momento assim de virada vai ser toda a história que está narrada no Alano de la Roche, que é mencionado no O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, São Luís Maria Guion de Montfort. São Domingos de Gusmão, ele pregava e não tinha resultado. Então, um certo dia ele estava nas florestas, na periferia de Toulouse, rezando. Ele passou 3 dias e 3 noites em oração, jejum completo, sem nem água, implorando algum modo de Deus acabar com a heresia dos cátaros, implorando a Nossa Senhora. E quando ele, depois desses 3 dias, ele praticamente desmaiou, Nossa Senhora apareceu e revelou o seu saltério, ou seja, o Santo Rosário, que são, então, as 150 Ave-Marias, como os 150 Salmos do Antigo Testamento, não são 200, onde se veneravam os mistérios da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Então, São Domingos recebe o Rosário, como nós temos hoje, com as contas, etc., etc., imediatamente ele inicia a pregação. Ele vai até Toulouse, e ele que já estava em jejum e tudo mais. Quando ele chega na cidade, os sinos de Toulouse começam a tocar. As pessoas olham, não tem ninguém, quer dizer, são os anjos que estavam tocando o sino. Começa o céu a ficar nublado, é um nublado assim, cinzento, ameaçador. E ele começa a fazer a sua pregação sobre castigos, sobre a severidade da justiça divina que vai recair sobre todos eles se não se converterem. Na medida em que ele faz pregações, aí vai ter trovões, vai ter vento, vai ter tudo aquilo que Deus, através da natureza, vai fazer para incutir temor naquelas pessoas. E ele começa então a pregar a devoção ao Santo Rosário, e essa devoção vai se espalhar assim com uma velocidade tremenda, e onde o rosário se espalha como honra à Mãe de Deus, os cátaros vão secando, vão caindo de podres. A partir daí, São Domingos de Gusmão e os dominicanos vão ser os grandes propagadores do rosário, e em pouco tempo essa devoção vai chegar aos franciscanos, que vão também ser os 2 impulsionadores da devoção ao Santo Rosário. Então, como eu disse, bem no comecinho, você não tem como considerar a história da igreja como a história de um partido político. Essa inflexão, essa mudança a partir do Rosário, não é porque surgiu uma devoção melhor, não. É porque era uma devoção inspirada por Deus. Então não é assim que São Domingos compôs uma coisa nova, queria... Não, Deus interveio na história, trazendo essa arma que é o Rosário, para obter favores extraordinários de Nossa Senhora e converter os piores pecadores. Tudo isso é explicado no Segredo do Rosário de São Luís Grion, que é uma leitura assim obrigatória. E o Rosário
é um acessório, um elemento que hoje é um dos que mais identifica o católico, né? Porque Sem dúvida. geralmente a gente vê alguém com um terço e a gente já vê que é um católico, ou pelo menos alguém que pretende ser, né? Sim, sim. É uma coisa impressionante. É uma, é uma das mais importantes revelações privadas da história, né? Eu acho que essa Sem dúvida. questão do Sem a menor rosário, dúvida. que os papas foram, inclusive, difundindo, né? Principalmente com Leão XIII, que foi Sim. o papa que mais escreveu sobre o rosário, eu acredito. E não existe nenhuma devoção privada que foi tão incentivada como o rosário em toda a história da igreja. Nenhuma. E pelos papas, quero dizer, em encíclicas oficiais. E com indulgências, tudo. Assim, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gravação deve depois pegar e ler O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário de São Luís Grignon. Que é o mesmo autor do tratado, porque é um livro simples, curto, acessível, confiável, que vai remeter também aos escritos do Alain de la Roche, onde ele narra a história, a origem, o poder, a eficácia do Santo Rosário. E se nós queremos combater o mundo moderno, que é ainda pior que os cátaros, até pelo poder deles, não dá para tentar combater apenas com meios humanos. Tem que ter também, mas assim, se não tiver a devoção ao Rosário, que é uma revelada por Nossa Senhora para resolver esses problemas mais difíceis, não vai ter resultado nenhum. Dom Chotá explica isso. A vida interior é a alma de todo apostolado. E ninguém hoje tem o direito de ter vida interior sem o rosário. Quer dizer, começa com um terço diário, mas tem que ser o rosário dos 15 mistérios diariamente. Esse é o alimento do apostolado. Uma vez eu conversei com um rapaz, é, assim, que quer, mas não quer, sabe? Ele quer mudar de vida, mas não quer dar o passo de ficar santo, mas não quer, aquela coisa. Aí uma vez ele me falou assim, olha, eu gosto do rosário, tá? Mas é muito difícil. Eu vou fazer oração mental, 15 minutos de oração de meditação todos os dias ao invés do rosário. Falei para ele assim, meu caro, você não consegue nem rezar o rosário, que é uma mescla de oração mental e oração vocal. Claro que o mais importante é a meditação dos mistérios, mas por ser meio, oração vocal é mais fácil e, portanto, mais acessível. Não me engana, a sua meditação você vai ficar simplesmente assim no vácuo, considerando coisas que depois não vai ter nem atenção para tirar um bom propósito para aplicar na sua vida. Então não vem com esse papo furado que eu não acredito no que você está falando. Ela vai ficar divagando, né? Diga-se de passagem. Vai pensar Claro, na morte da bezerra claro, vai e ficar não vai naquela conseguir nada. coisa assim, Deus me ama, genericamente, isso não vai ter valor. Começa com um terço por dia e vai ampliando até o rosário. E assim, certo, as quedas vão ficar cada vez mais. Vai ter um intervalo cada vez maior até que elas vão. Se você, claro, vigiar, rezar, confessar, etc., você vai conseguir se manter na graça. Toda a sua vida vai se transformando a partir do rosário. Isso é certo. Então, essa devoção vai se espalhar de um modo extraordinário e vai ser o grande ponto, juntamente com a cruzada contra os cátaros pregada por Inocêncio III, que vai marcar então a derrocada dessa heresia que pregava assim no fim a abolição da civilização, porque eles eram vegetarianos, eram contra a propriedade privada, eram contra o nascimento, ou seja, contra a gravidez, porque esse mundo para eles é o inferno, eram contra a hierarquia da igreja, eram assim os anarquistas naquela época, só que anarquistas muito mais perigosos que os de hoje. E então o Rosário salvou sim a civilização, salvou a cristandade medieval, isso é fora de dúvida. E aí você vai ter esse ponto de contato quando os franciscanos e dominicanos, já com as suas regras primitivas ainda aprovadas pelos papas, vão ter uma difusão por toda a Europa, como ordens mendicantes. O que era a novidade deles? Você tinha os monges, sobretudo beneditinos,
e aí as ramificações que surgem deles depois na Europa. Eles faziam os votos de castidade, pobreza e obediência e tinham a sua vida comunitária. Tinham seu mosteiro e eles trabalhavam no mosteiro, que ia ficando assim autossuficiente economicamente. E a partir daí, muitas vezes o povo ia construindo a cidade perto dos monges para ter influência deles. As ordens mendicantes dos freis, não. Eles vão viver exclusivamente de donativos, por isso mendicante. Eles vão se dedicar a essas funções que não tem um retorno. Uma coisa é você trabalhar, até como agricultor, que os beneditinos faziam, vai ter um certo retorno para manutenção. Como os franciscanos e dominicanos eles faziam pregações, não é algo que vai te sustentar. E eles não podem vender uma pregação católica, religiosa. Então, eles viviam exclusivamente desses donativos, dessas doações, por isso, mendicantes. E isso vai exigir uma confiança em Deus extraordinária, e que é também o contrário da mentalidade do padre Tíbio, do bispo da corte, que eu comentei no início. E eles vão ser itinerantes, eles não vão estar fixos numa localidade como os monges. Eles vão pregando nas diferentes regiões conforme a necessidade delas. O objetivo inicial dos dois é combater a heresia cátara. Os dominicanos vão focar na França, os franciscanos vão focar na Itália. E eles vão fazer tanto aquela pregação mais importante, que é pelo exemplo de pobreza, exemplo de seriedade, exemplo de santidade, e também a refutação doutrinária dessa heresia, que no fundo é outra religião, porque é um outro, do início ao fim, é uma outra doutrina radicalmente oposta à doutrina católica. Então nós vamos ter essa difusão e agora eu vou vou botar um terceiro personagem na história, porque essas coisas vão surgindo e estão todas no mesmo contexto. São Francisco de Assis, ele tinha mandado 5 religiosos pregar no Marrocos para converter os maometanos. 2 eram padres e 3 eram irmãos leigos. Porque assim, hoje em dia, a gente pensa, o frei é padre. Historicamente, não. O frei é membro de uma ordem religiosa, no caso franciscano dominicano, ou carmelita. Ele pode ser padre e frei, ou seja, ser um sacerdote daquela ordem religiosa, ou pode ser um frei que é um irmão leigo, que é alguém que não é padre, portanto não reza a missa, não confessa, etc, etc, mas ele é membro da ordem porque ele tem os votos de castidade, pobreza e obediência. A grande maioria dos religiosos sempre foi de religiosos leigos, porque você tinha 1 ou 2 religiosos sacerdotes nos mosteiros, nos conventos, por exemplo. São Francisco mandou esses missionários, eles foram martirizados no Marrocos pelos maometanos. As pessoas trouxeram o cortejo deles como relíquias para Portugal. Eles vão à direção para Lisboa. Só que eles vão passar por Coimbra e esse cortejo das relíquias deles era carregado por uma mula. Essa mula vai empacar na frente de um convento de agostinianos. Eles vão abrir o convento e aí a mula desempaca, leva até o altar e se ajoelha na frente do altar. É óbvio que as relíquias ficaram lá. E um desses agostinianos já estava admirando muito os franciscanos e por conta disso ele consegue autorização para mudar de ordem religiosa e entra nos franciscanos. E ele vai depois ter autorização para ir como missionário para o Marrocos. Ele vai lá, fica muito doente, não consegue pregar e vão ter que levar ele de volta para a Europa. Quando vão levar, o navio naufraga e esse religioso para na Sicília, onde aí veja, não é uma coincidência, é um acontecimento providencial, estava ocorrendo o primeiro capítulo presidido
franciscanos presidido pelo próprio São Francisco. Esse frei novo fica ali completamente anônimo, ninguém conhece, ele meio que vai sobrar e vão deixar ele para fazer as tarefas mais simples de limpeza num pequeno convento de franciscanos na Itália. Aí tá, o tempo passa, ele, por humildade, não se manifestava, fazia suas tarefas e ficava um tempo também como eremita, próximo de uma espécie de gruta. Até que um belo dia vão ter ordenações sacerdotais na região onde eles estavam, e o bispo pediu para que um dos freis fizesse um sermão. E o superior, que viu que ninguém tinha preparado, quis testar esse frei e pediu para que ele fizesse um sermão de improviso. Esse religioso fez uma pregação sobre a dignidade sacerdotal tão bem feita, tão inteligente, com tantas citações da Escritura, com tanta sabedoria e tocando os corações, e eles dizem, não, isso aqui é um tesouro. Esse vai para a linha de frente para fazer pregação contra os cátaros. Esse frei, hoje em dia é mais conhecido como Santo Antônio. E ele vai então ser designado como pregador para as regiões do norte da Itália em face dos cátaros. Ele vai ser conhecido como martelo dos hereges os argumentos assim irrefutáveis, definitivos em prol da doutrina católica, mas sobretudo pelo exemplo que é mais importante que a palavra contra os cátaros. Então ele vai chegar numa cidade nas praias da Itália, a fama dele já tinha se espalhado tanto que os cátaros vão fugir para não serem convertidos por ele. Então ele vai fazer o célebre sermão para os peixes. Ele chama os peixes que aparecem, ficam ali olhando para ele e começa a simplesmente dizer como que eles deveriam ser gratos a Deus, fonte de todo bem, porque criou eles, porque eles não morreram no dilúvio, por motivos, um privilégio especial, pela história de Jonas, que é com a baleia, mas é um animal que vive na água, então, para o conceito medieval, faz parte ali. E uma série de coisas que as pessoas vão olhar e vão ficar maravilhadas, porque os peixes escutam ele com mais atenção que os hereges. Aí, numa outra cidade italiana, Santo Antônio, tem o famoso debate sobre a mula, que um cátaro dizia que ele não acreditaria no Santíssimo Sacramento a menos que a mula dele se ajoelhasse diante da hóstia. Então, Santo Antônio pegou o ostensório, conduziu uma procissão até a casa desse cátaro, a mula dele se ajoelhou. A mula que estava, acho que há dias sem comer, se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Aí o cátaro se converteu. Santo Antônio vai então conduzir pregações extraordinárias, e ele, sem ter escrito tratados teológicos, sem obras doutrinárias, vai ser declarado doutor da Igreja pela sabedoria apologética presente nos sermões dele. O que é também um elogio extraordinário, porque se ele era pregador, o objetivo era converter, arrastar as multidões, etc. Se como pregador ele já foi um grande teólogo, que grande pregador que ele deve ter sido. Então ele vai centrar o seu apostolado em Pádua, vai ter autorização para morar na residência do Conde Tiso, e é lá que o Conde Tiso, certa vez, vai ver uma luz vinda do escritório ali de Santo Antônio. Ele vai espiar e vai ver que Santo Antônio estava ali, assim, brincando com o menino Jesus. A partir daí nós temos a representação dele com Nosso Senhor menino no colo. Santo Antônio vai, assim, do mesmo modo que São Domingos de Gusmão vai conseguindo o fim dos cátaros na França, Santo Antônio vai conseguindo a mesma coisa na Itália. E, claro, a consolidação dessa nova ordem franciscana que tinha a vocação da pobreza, do desapego e de um amor desinteressado, generoso, que vai até as últimas consequências por Cristo crucificado. Tudo isso ainda em vida de São Francisco de Assis.
que vai receber os estigmas, ou seja, as marcas doloridas da paixão de Cristo no corpo. É o primeiro santo estigmatizado. O padre Antônio Vieira tem um livro de sermões só sobre Santo Antônio, de tão importante que ele foi, né? Exato, exato. Talvez até por ser xará também, né? O dois São Antônios. Mas é realmente Santo Antônio, ele foi ele com certeza, ele é o segundo santo mais importante da ordem, né? Acho que atrás apenas do fundador. E foi o melhor imitador também de São Francisco de Assis, sem dúvida Sem nenhuma. dúvida. E se você for assim considerar os maiores pregadores de todos os tempos da igreja, eu penso num trio. Eu penso Santo Antônio, aí nós vamos ter São Vicente Ferrer no século seguinte, que ele vai se declarar anjo do Apocalipse, não no sentido que as pessoas achavam que seria o fim do mundo, mas porque era o fim da cristandade e o fim da Idade Média enquanto conjunto de nações autenticamente católicas. Era o fim de uma civilização e o começo do processo revolucionário do mundo moderno que ele anunciava. E antes deles, vou retrocedendo um pouco, tem São João Crisóstomo, que, para você ter uma ideia, uma vez vão estar conversando com São Tomás de Aquino e um dos monges vai dizer, como seria bom ser dono de Paris? Aí a gente podia vender as casas e pegar dinheiro para difundir a ordem, etc. O que você gostaria, Frei Tomás? Aí ele suspirou assim, eu só queria ter o comentário de São João Crisóstomo aos Evangelhos de São Mateus. A inspiração de São Tomás. Então, acho que é um bom argumento, né? O São João Crisóstomo é chamado de Boca de Ouro também, né? Por causa da sua eloquência e eficiência, né? Nas suas pregações. Exato. Salvo engano, Crisóstomo significa exatamente isso. É Salvo Boca de engano, né? Ouro. Sim, exatamente. E ele que deu a missa do rito bizantino a forma que ela é rezada até hoje pelos católicos orientais e pelas igrejas que estão separadas, mas que, se Deus quiser, um dia vão retornar ao seio da Santa Igreja Católica. Então, nós vamos ter todos esses grandes santos. Santo Antônio vai ser extraordinário na sua pregação na Itália. Ele, assim que morre, ele vai ter uma das canonizações mais rápidas de todos os tempos, coisa assim quase súbita. Eu não lembro exatamente, mas são bem poucos anos, já vai ser aclamado e já se vai construir a Basílica de Pádua, porque ele é talvez o santo que mais fez milagres durante a sua vida em toda a história. Ressuscitar mortos, curar doentes, bilocação, porque às vezes, enquanto ele estava na Itália, ele chegou a aparecer num tribunal em Portugal, onde o pai dele estava sendo injustamente acusado de fraude, questões assim financeiras, e vai defender o pai dele como advogado. Então são coisas assim que são extraordinárias do início ao fim da vida de Santo Antônio, e não tem nada daquela imagem de um santo assim, que você tem alguns cartões. Um santo bobinho que está ali com o menino Jesus, meio sem saber o que fazer. Não. Ele é apologeta, ele é martelo dos hereges, ele é doutor da igreja. E ele é patrono das Forças Armadas do Brasil, porque foi sob a proteção de Santo Antônio que os portugueses ali de Mendeçá, Estácio de Sá, eles vão recorrer para expulsão dos franceses calvinistas que tinham invadido o Rio no século XVI. E vai ser uma vitória que vai ser atribuída à intercessão de Santo Antônio nas batalhas do Rio de Janeiro. Então ele também salvou o Brasil da heresia calvinista e é um protetor extraordinário. Nós devemos ter muita devoção. Sim. O Santo Antônio, a canonização dele foi a segunda mais rápida da história, né? Salvo engano. Segundo, 357 dias. A mais rápida foi de São Pedro de Verona, né? Então São você Pedro vê que. Mártir, isso. Isso. Sim, sim. Aí você vê que são todos ordens mendicantes, né? Sim, Um dominicano ali. E um santo que, entre aspas, né? Que pode competir santamente, né?
para que sobre quem foi o maior taumaturgo de todos os tempos, com Santo Antônio, é o São Vicente Ferrer. Sim, São Vicente Ferrer, a ficha dele, digamos assim, o catálogo de milagres dele é bem extenso mesmo. Um negócio enorme. impressionante. E esse São Pedro Mártir de Verona, que é o que teve a canonização mais rápida, ele foi morto por cátaros, fazendo pregações aos cátaros. Como era algo que estava pegando fogo naquele contexto, o Papa fez muito bem. Porque sendo mártir, bom, mártir é mártir, então ele já fez essa canonização para incentivar também o apostolado em face dos cátaros. E você vai ter a difusão dessas ordens que em pouco tempo vão crescer em número e já vão ter freis dessas ordens que vão ser mandados para a Universidade de Paris, que era a Universidade de Teologia daquela época, e alguns dos religiosos sem ordem, que estavam também assustados com a radicalidade e perseverança deles, vão começar a espalhar de que essas ordens estão a serviço do anticristo. Parecem piada, mas eles vão muito tentar expulsar os dominicanos e franciscanos porque eram jovens, eram radicais, eram uma ordem nova, mas os argumentos deles não vão resistir ao exemplo dessa entidade, então vão cair no vazio. Você vai ter, então, nesse contexto, um outro personagem, vejo que está tudo interligado, né? Que era um italiano, nascido também de uma família aristocrática, e a família tinha o projeto de fazer ele ficar beneditino para ser abade de um mosteiro decadente, tíbio, rico, mas daquela região. Só que esse italiano, ele vai querer servir a Deus na radicalidade dessas novas ordens, no caso dos dominicanos, pelo estudo e pregação. Então, ele vai contrariar, com todo direito, a vontade da família, e vai se unir aos dominicanos e vai viajar para Paris. No caminho, os irmãos dele, a mando da família, sequestram e deixam ele preso em prisão domiciliar numa torre por mais de 1 ano. Que é São Tomás de Aquino. E aí eles vão colocar a famosa meretriz nos aposentos de São Tomás para ver se ele perdia então a vontade de ficar dominicano, e ele vai pegar o tição que ele mexia na lareira e ameaçar ela para que ela fosse embora. E ela foi, claro. Aí ele desenhou uma cruz na parede e agradeceu a Deus pela vitória sobre a tentação da carne que naturalmente desviaria ele da vocação. Então, depois de passado aquele tempo de 1 ano e pouco, São Tomás vai conversar com a família, vai se mostrar assim implacável nos seus propósitos e vai conseguir autorização para ir para Paris. Aí ele se torna discípulo de um outro dominicano alemão chamado Santo Alberto Magno e vai ter o contato com as obras de Aristóteles. A partir daí, São Tomás, ele é muito quieto e muito gordo, então vão apelidar de boi mudo. Só que Santo Alberto Magno, vendo a inteligência do discípulo, disse: olha, os mugidos desse boi um dia vão ser ouvidos no mundo inteiro. Então você vai ter Santo Alberto Magno, dominicano, nesse mesmo contexto histórico, que vai estudar praticamente tudo possível em todos os ramos do saber, biologia, botânica, arquitetura, música, astronomia, química, assim, todos os ramos possíveis, como alguém que vai investigar e vai reunir material para depois ser organizado, etc., por outros. Ele é um caçador de conhecimento. Os outros é que vão depois organizar. Então, são vocações distintas. Hoje em dia, tem muita gente que fala Santo Alberto Magno pegou coisa de ocultismo, etc., etc. Ele reuniu muito material, por exemplo, de astronomia, e não se tinha uma concepção clara de que, por exemplo, há uma distinção entre astronomia e astrologia, ou entre química e alquimia. E isso vai sendo mais elaborado pelos sucessores dele. Acontece que
você vai, por conta dessa imagem, ver que começam a circular muitos livros que seriam livro oculto dos segredos da sabedoria de Santo Alberto Magno, que são apócrifos, ou seja, livros que ele não escreveu, mas que as pessoas atribuem a ele, que vão estar cheios de gnose, magia e coisas assim, mas são livros falsos. Ele estudou astronomia e química quando ainda se estava querendo ver o que é ciência, o que é magia, etc, etc. Então ele nunca foi ocultista, ele procurou esse conhecimento que vai sendo refinado, condensado por São Tomás. Eu já vi que parece que o escrito de astrologia atribuído a São Alberto Magno teria sido, na verdade, escrito até por Roger Bacon. Não sei, de qualquer maneira, eu acredito que também que não tem muitas razões também para atribuir a ele. A mesma coisa sobre o Tratado da Pedra Filosofal, né, que atribui a Santo Tomás de Aquino. Esse daí é Quer quase dizer, indubitável que é também não é atribuído a ele, mas é um apócrifo, né? sim, esses livros de magia de Santo Alberto são apócrifos, porque as pessoas se aproveitam que ele estudou a questão dos astros quando não tinha ainda uma noção clara do que era magia e do que era ciência, e que vão tentar dar a entender que ele foi ocultista. Isso não é verdade. Ele foi um cientista, estudou vários ramos do saber e condensou muito conhecimento que foi depois sistematizado por Santo Tomás e por outros dominicanos. Então, há uma diferença entre uma investigação científica e de um mergulho no ocultismo, na gnose, etc, etc. Tem muitos apócrifos que circulam até hoje atribuídos a Santo Alberto Magno, mas isso não quer dizer nada, né? Então, ele fez toda essa investigação científica e vai ser o grande reintrodutor em larga escala da obra de Aristóteles no mundo ocidental, com uma certa oposição de alguns religiosos, porque, bom, Aristóteles não é infalível, então você tinha erros, você tinha problemas, mas Santo Alberto Magno, ele vai, claro, depurar, quer dizer, ir retirando os aspectos errados, que você não precisa se ater a eles, e se utilizando o método investigativo filosófico de Aristóteles como um critério para estudo da teologia católica. Aí você vai ter um novo passo na escolástica, que vai então, como eu disse, Santo Alberto Magno reuniu uma pilha gigantesca de conhecimento, só que estava bagunçado. A grande pessoa que vai pegar esse conhecimento e vai sistematizar de uma forma clara e acessível para todos vai ser São Tomás de Aquino. Então você tem, ele continuou a obra de Santo Alberto e que vai ser sobretudo na Suma Teológica. A Suma, ela não foi feita assim, nas nuvens. Santo Tomás ele ia vendo as questões mais candentes, as dúvidas que os alunos dele tinham, porque ele vai se tornar professor em Paris, e desde a época de Santo Alberto Magno, Santo Alberto dava aulas em público porque já não cabia gente na sala para escutar ele. Então Santo Tomás ele vai pegar todas essas obras, vai ouvir as dúvidas e objeções dos alunos e vai fazer a súmula no formato escolástico das questões, que é assim que eles faziam os debates e assim que eles fazem os livros, e para esclarecimento de dúvidas, refutação de heresias, aprofundamento dos estudos, etc., que vai dar na Suma Teológica, que é a obra-prima e fundamental de toda a escolástica. O que veio antes está sintetizado ali, o que veio depois é comentário a partir dali. Então, você veja, nesse mesmo contexto histórico de começo do século XIII, de São Francisco de Assis vai nascer espiritualmente um Santo Antônio, de São Domingos de Gusmão você vai ter Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Então, esses fundadores, eles são patriarcas. Em que sentido? Eles não são pais de famílias segundo a carne, mas são pais de famílias de almas que dentro da unidade católica vão seguir um determinado caminho que é uma mesma via espiritual. Então, esses fundadores, São Francisco, São Domingos, dentre outros, eles vão, inspirados por Deus, abrir um novo sulco na igreja, que é
um novo caminho, igual na essência, mas completamente novo nos outros aspectos, para servir a Deus. E a todos esses santos que vão aparecer nesse mesmo contexto histórico atestam de que Deus inspirou isso. Foi uma coisa desejada pela providência. E assim, São Francisco de Assis vai, então, difundir a ordem, vai ser estigmatizado, vai ter a visão do Cristo seráfico, vai dar aquele exemplo magnífico que está colhido nos Fioretti, que é um livro assim de uma candura, de uma santidade, um perfume incomparável, vai inspirar aos 20, por volta de 1226, considerado o êmulo dos serafins, e a ordem, então, vai começar a ser guiada pelo Frei Elias, que era companheiro de São Francisco de Assis desde o início. Acontece que o Frei Elias, vamos dizer que ele se corrompeu. Quer dizer, ele passou a mitigar, tanto quanto possível, a regra dos franciscanos, começou a adquirir bens, a usar roupas de luxo, a comer iguarias e a introduzir uma nota que não tinha nada, que era oposta, aliás, ao espírito de São Francisco. Aí você vai ter, por uma geração, uma briga interna entre os franciscanos. Quem vai sustentar a ordem vai ser Santo Antônio, que vai impedir um cisma interno. Mas a ordem franciscana vai encontrar muitos problemas e só na geração seguinte isso vai ser resolvido quando o superior se torna São Boaventura. Ele foi quase um segundo São Francisco de Assis porque ele conseguiu vencer as tendências laxas do Frei Elias e dos seus partidários, mas sem cair em rigorismos extremos de um certo grupo oposto. Então ele vai conseguir dar a unidade para a ordem franciscana. São os São Boaventura. espiritualistas, né, que vão ser Isso. liderados pelo Guilherme de Ockham, o pai do nominalismo. Não o pai do nominalismo, mas foi o grande difusor, né? Isso que vai ser depois de São Boaventura, que vai ter uma tendência em certos grupos franciscanos de cair na gnose, na ideia de que todo mundo material é ruim, tem que ter uma pobreza absoluta, a igreja não pode ter hierarquia, que é também uma traição do espírito franciscano autêntico. E São proto-protestantes, né? sim, Por assim sim, dizer. miserabilistas. Então, a geração de São Boaventura, ele vai ser, juntamente com São Tomás de Aquino, conselheiro de São Luís IX, que é o que a gente comentou naquele outro podcast. Então você veja como é o mesmo contexto, os mesmos personagens, como que era um outro mundo. E são, aliás, para ter uma ideia de como tudo isso estava tão conectado, e como São Tomás não era uma pessoa assim que ficava nas nuvens, como alguns acham, ele recebeu um pedido de um outro santo espanhol, eu não lembro se é São Nicolau, São Pedro Armengol, ou se era o Santo Tolentino, mas era um dos mercedários, um dos 3 fundadores, que a Espanha tinha dado um novo passo na Reconquista e tinha conseguido muitas terras que a maioria eram de muçulmanos. E os sábios maometanos tinham muita influência junto à população. Então, ele pediu uma refutação sistemática do islamismo. A partir daí, Santo Tomás escreveu a Suma contra os gentios, que vai ser uma refutação de toda aquele aristotelismo árabe, Averroes, Avicena, e das doutrinas dos sábios maometanos. A partir daí, você vai ter muitas conversões na Espanha, que é que ficou um país meio miscigenado, onde você tem uma influência da cultura moura, as músicas mouras são muito bonitas, as mesquitas vão sendo exorcizadas e transformadas em igrejas, ou seja, não era uma guerra racial, era uma guerra religiosa. Houve uma miscigenação, que não tem problema algum, houve uma certa assimilação de elementos da cultura moura integrados numa Espanha 100% católica, o que é lindo. Porque até hoje a Espanha tem uma certa influência árabe, mas soube receber essa influência árabe sem receber nada do islamismo, o que é lindo, lindo, sem dúvida. Então você vai ter toda essa difusão
quando começam essas ordens mendicantes, o grande problema são os cátaros. Décadas depois da atuação dessas ordens, os cátaros vão ter desaparecido. Vão se reduzir a núcleos insignificantes que vão desaparecer antes do fim do século XIII. Então, em pouco tempo, os franciscanos vão ser tantos que eles vão receber do Vaticano a incumbência de dar assistência espiritual nos lugares santos, e depois, assim, das cruzadas, os franciscanos vão ficar até hoje, só que hoje você sabe como é que é, na Terra Santa. Então vão ser franciscanos que vão cuidar de Jerusalém, das igrejas católicas em Jerusalém e nos lugares santos, e os dominicanos vão se tornar os maiores teólogos e pregadores, e a partir dos ensinamentos de Santo Alberto e São Tomás, vão aprofundar a teologia católica e levar a pregação a um novo patamar em matéria de refutação das heresias. O segundo superior geral dominicano vai ser o Beato Jordão da Saxônia, que vai consolidar a ordem na Alemanha, e os dominicanos vão exercer uma influência enorme na Alemanha, tanto que bem no comecinho do Lutero, das controvérsias, antes da excomunhão dele, ele vai ser esmagado num debate pelo Johann Tetzel, que é um teólogo dominicano, sobre a questão do purgatório e das indulgências. E você vai ter dominicano... Um grande tomista também. Sim, sim. O Tetzel detonou Lutero. Lutero só se propagou porque aqueles príncipes e apoiadores estavam de má fé, estavam loucos para poder se divorciar e ter várias mulheres sucessivamente e para tomar os bens da igreja. Então, era algo movido pelas paixões humanas, não por amor à verdade. Mas, doutrinariamente, o Tetzel acabou com ele. E até porque a formação do Lutero já era toda nominalista, do Ockham, que é muito ruim, muito fraca. E então você vai ter esse apogeu da Idade Média do século XIII vai ser indissociável da atuação dos franciscanos e dominicanos. A partir daí, eles vão ter um papel predominante na igreja. Embora no século XVI o foco tenha passado para os jesuítas, que era uma ordem apenas de padres, eu já explico a diferença, os franciscanos e dominicanos até hoje, ou digamos até o concílio, tiveram uma importância extraordinária na vida católica. Os dominicanos mais voltados para a questão da escolástica, do estudo na linha de São Tomás, e os franciscanos para escritos mais ascéticos e místicos na linha de São Boaventura, por exemplo. E a diferença dos jesuítas em relação a eles é que os jesuítas são apenas padres, enquanto que, como eu mencionei, os dominicanos e franciscanos eles têm os seus padres e os seus leigos, como freis, e você vai ter desde o início, nessas ordens, e não vai ter nos jesuítas, você tem o ramo primeiro, que é o dos homens, sejam os que são padres, sejam os que são religiosos, com os votos de castidade, pobreza e obediência, mas sem o sacramento da ordem. Você vai ter o ramo segundo, que é o ramo feminino, e vai ter as clarissas franciscanas, e vai ter as religiosas dominicanas. A presença das freiras dominicanas na Alemanha medieval vai ser muito importante. E você vai ter religiosas dominicanas, você tem a Santa Catarina de Sena, por exemplo, acho que é a mais célebre, mais conhecida. A Santa Rosa de Lima também. Então você vai ter essa presença, que é o ramo segundo, e você tem o ramo terceiro, que é para as pessoas que permanecem no mundo, com casamento, com profissão, com tudo, mas vão ter um conjunto de orações, penitências e indulgências, que vão ser autenticamente membros daquela ordem através do seu ramo terceiro. O mais célebre terceiro vai ser São Luís IX, que é terceiro franciscano, que também nós comentamos no outro dia. Então, é uma íntima ligação, porque é uma maneira de você pegar a vocação daquela ordem
e adaptada, claro, para a circunstância do leigo que permanece no mundo, que é casado, que tem a sua profissão, você vai levar até ele a vocação daquela ordem. Então, assim como você tinha antes a figura do oblato beneditino, que era também a pessoa ligada à ordem beneditina, mas que não era monge. Que o mais célebre, a meu ver, é o imperador do Sacro Império Romano Alemão, único canonizado em toda a história, que é Santo Henrique II. E é também uma história linda, incrível mesmo. Então você vai ter toda essa difusão dessas ordens que vão sem dúvida, dá uma renovação para a vida católica, no sentido de sacudir um pouco os clérigos regulares, quer dizer, os padres de paróquia que estavam bastante decadentes naquele contexto, e vão trazer esse aprofundamento da filosofia, essa luta contra as heresias que surgem no final da Idade Média, e a atuação itinerante, a pregação para o povo, cuidado com os doentes. Então, você vê que é uma lacuna que havia na igreja. A igreja é perfeita, mas, como eu disse, o seu elemento humano sempre vai ter fraquezas, porque é próprio da condição humana. Era uma lacuna que Deus preencheu inspirando São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. E aqui veja, Deus pode ter inspirado outras pessoas que poderiam ter criado outras ordens completas, só que essas pessoas não corresponderam. É para descobrir esse tipo de coisa que você vai ter o juízo final. Então, veja, quando, por exemplo, qualquer grupo gnóstico, qualquer grupo ocultista, a nova era, eles vão começar a tentar uma iniciação com a pessoa, mostrando para ela que nós não estamos no mundo perfeito, não é o melhor mundo possível. Eu concordo. Só que isso não é porque Deus é mau ou porque Deus não é perfeito nem nada disso, mas é porque Deus condiciona as suas ações à correspondência do homem. Deus, de Santo Agostinho, que te criou sem a sua cooperação, não vai te salvar sem a sua cooperação. Ou seja, os problemas que existem no mundo não são sintomas de uma deficiência em Deus, mas é porque Deus não é calvinista e de que, portanto, Deus não age mais sozinho. Ele criou o mundo sozinho. A partir de agora, Deus age por meio dos homens. É uma ação que é humana e divina. Porque nós somos membros do corpo místico de Cristo e, portanto, não vai ser só o lado divino que vai atuar, mas nós somos chamados a dar a nossa cooperação. Para isso nós somos criados, por isso nós não somos marionetes, por isso nós somos livres para fazer ou recusar a vontade de Deus. E é bem possível que tenham tido outras pessoas com outras vocações que não corresponderam, e aí é todo um caminho espiritual que não aconteceu por conta de que uma pessoa em determinado momento não quis levar a fé até as suas últimas consequências. Então, quando a gente vê a vida dos santos, isso vale também para nós. Então, não estou dizendo que nós tenhamos uma vocação igual, proporcionada a São Francisco de Assis, mas nós somos chamados, e aí veja como eu disse, a gente não pode estudar a história da igreja como um naturalista, nós temos que considerar o sobrenatural e fazer aplicações práticas para a nossa vida espiritual, senão fica uma coisa seca e vai ser um acúmulo de erudição que não vai ter resultado positivo nenhum. Então nós não temos esse direito de analisar de um ponto de vista naturalista, porque é até incompleto, historicamente falando. Nós devemos levar a fé até as nossas últimas consequências, cumprindo a vontade de Deus, combatendo os erros da nossa época, como os santos fizeram. Então, se São Tomás de Aquino tivesse vivo hoje, ele ia tratar dos problemas que a igreja e o mundo estão enfrentando hoje e não fazer considerações abstratas que não teriam relação com a situação do mundo hoje. Nós somos chamados, porque nós somos criados por Deus na transição século XX para XXI, a nos tornarmos santos enfrentando os problemas do século XX e XXI. O que é olhar para a Idade Média, é olhar para a Antiguidade Cristã, mas é saber aplicar isso em face do mundo moderno que nasce
da apostasia da cristandade, e hoje esse espírito revolucionário penetrou na igreja e triunfou como concílio. Então são coisas assim que são voos que a gente tem que fazer, mas que tem que lembrar de que nós estamos com os pés no chão num contexto que é anticristão. E é saber, então, ter essa união entre a contemplação da história, o estudo, etc., e uma ação concreta em nossos dias. Eu acho que essa é a grande lição que nós devemos ter. Porque assim como essas ordens mendicantes, elas atenderam a uma finalidade histórica, que foi levar a Idade Média ao novo patamar e acabar com o perigo cátaro, isso foi um sucesso completo. Elas tiveram crises, tiveram decadências, você próprio mencionou os espirituais franciscanos, mas você vai ter grupos que permaneceram fiéis em todo esse momento e fizeram uma ação que ela foi secundária a partir do momento em que a Contra-Reforma ficou capitaneada pelos jesuítas, mas foi uma ação importantíssima, mesmo depois do fim da Idade Média, e você vai ter inúmeros santos dominicanos e franciscanos em face já do mundo moderno. Aqui no Brasil nós temos o nosso capuchinho bispo, que é Dom Vital, só para dar um exemplo assim, vamos dizer, explícito, público e notório. E eles vão ter... Você tem também o Frei Galvão. Então, embora eles já não sejam propriamente a ponta de lança como foram no fim da Idade Média, essas ordens desempenharam um papel importantíssimo até os nossos dias. E nós somos chamados a continuar dentro da nossa precariedade e atuação como que eles tiveram no tempo deles, combatendo os inimigos da igreja no mundo moderno. Uma coisa que é bom, apesar dos jesuítas, né, depois do Concílio de Trento, digamos, capitanear essas missões evangelizadoras, ainda assim essas ordens mendicantes cooperavam com eles, porque aqui no Japão mesmo, os jesuítas, né, que foram encarregados de evangelizar o Japão, mas ele mesmo assim teve a atuação também bem ativa dos franciscanos aqui. Sim. Tanto que tiveram muitos mártires franciscanos aqui no Japão. Uhum. Você veja que o espírito católico ele é completamente oposto e alheio a rivalidades mesquinhas. Então, teve na Idade Média, em alguns momentos, brigas de dominicanos com franciscanos, rivalidades, etc. Mas isso é exceção, porque esses santos, por exemplo, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, se admiravam mutuamente, tinham muito respeito, eles chegaram a se encontrar e com profunda... Eu não lembro se foi São Francisco e São Domingos, mas esses grandes nomes, franciscanos e dominicanos, tinham muita admiração mútua, cooperação, e também tinham com os padres de paróquia que não eram mundanos, porque, é claro, eu falei tanto dos padres mundanos, mas você tinha muitos padres excelentes que não eram membros de ordens. E, então, essa coisa de rivalidade, seja entre ordens, seja entre países que compunham a cristandade, é algo oposto ao espírito católico, que é da unidade na variedade. Então, você vê hoje em alguns grupos um pouco assim mais nacionalistas, por exemplo, da questão dos ibéricos. Tem portugueses que não suportam ouvir falar bem de espanhóis. Isso é um absurdo. Quer dizer, são duas nações maravilhosas, fizeram coisas incríveis pela cristandade, tiveram seus problemas, etc. Isso acontece em qualquer família, como uma família de almas. Então, é preciso que haja uma cooperação, independentemente de diferenças de nacionalidade ou de ordem religiosa. O espírito católico, que é o Espírito Santo, unidade no essencial e variedade no acessório, é oposto a isso. Então, essas brigas mesquinhas são completamente erradas, e admirar uma ordem ou um país de um modo especial não quer dizer odiar o outro. Essa coisa de rivalidade vai começar no fim da Idade Média, vai crescer no período do Ancien Régime e vai atingir o auge
vai desenrolar até a Primeira Guerra Mundial e o nazifascismo, que seria a ideia de que você tem que odiar o outro povo porque ele é inferior, que é uma concepção pagã. E aí a solução falsa desse problema vai ser dizer não pode ter mais países, as religiões têm que se misturar, tem que ser tudo da ONU. Quanto que é o contrário, você tem que ter essa diversidade, que é a diversidade boa, é diversidade no bem, não essa coisa revolucionária, que você sabe muito bem que eu estou falando, mas que é alicerçada na unidade, na fé. Então, o espírito católico, que é a atuação da igreja, é algo que transcende esses probleminhas, entende? Essas rivalidades. Sim, é bom lembrar, inclusive, que essas aparentes rivalidades que surgiu entre as ordens dominicanas e franciscanas, muitas vezes são meras divergências teológicas, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que muita gente pensa, que acha que é igual rivalidade de time de futebol, né? Não, são meras, Exato. são meras divergências teológicas pontuais que é coisa que é bem normal, diga-se de passagem, né? É algo que a Claro. igreja não tinha definido ainda, então a discussão estava aberta, era permitida e eles discutiam livremente sobre o ponto. Não tem. É igual os franciscanos, eles tinham uma tendência maior a crer, por exemplo, na Imaculada Conceição de Maria, Sim. e os dominicanos não. Os dominicanos eram meio divididos nessa questão, na verdade, né? Mas os franciscanos tinham maior tendência. Mas depois que a igreja definiu, tanto uma ordem como outra passaram a defender o Claro. dogma. Claro, em geral, os dominicanos, só um parênteses, todo mundo na igreja sempre soube que Nossa Senhora nunca tinha pecado. E tinha nascido sem o pecado original. Isso era tudo só uma discussão teológica se Nossa Senhora foi imaculada desde o primeiro instante da sua concepção ou se tinha sido concebida no pecado original e purificada depois. E então os dominicanos sustentavam essa ideia da purificação, a igreja definiu o contrário, a discussão acabou e os dominicanos passaram a propagar a Imaculada Conceição como qualquer outra ordem. Algo normal na igreja que é um organismo vivo, então você pode sempre aprofundar certos estudos. Tem muitas coisas que hoje, se a gente não tivesse no contexto de hoje, né, poderiam ser aprofundadas sobre os anjos, sobre pecado original, sobre a ação da graça. A gente tem questões Sim. mais emergenciais para tratar hoje, né? Tem a questão da predestinação, né? A tese tomista, a molinista. A igreja também ainda não definiu, mas ao que parece a tomista é a mais provável. Mas enfim, são discussões teológicas que é normal discutir. Era o que essas ordens discutiam muitas vezes, porque os franciscanos, ao contrário do que muita gente pensa, o franciscano não era um bando de gente pobre e burra, né? Não. Tivemos franciscanos extremamente eruditos, né? Aliás, Santo Antônio foi o primeiro, inclusive, né? São Boaventura era São doutor da Boaventura. igreja e conselheiro de São Luís IX. E conselheiro lado a lado com São Tomás de Aquino. Então, Então, e tivemos também muitos dominicanos voltados mais para a parte mais mística, né? Também. É o caso do São Vicente Ferrer, né? Não que o São Vicente Ferrer ele não seja erudito, com certeza ele era também. Mas o papel dele foi mais a pregação e o de taumaturgo também, né? e a própria Santa Catarina de Sena também, que é a dominicana e a mística. Você vai ter no final da Idade Média uma avalanche de santas mulheres que são místicas e vão ter muitas visões, inclusive sobre fim da Idade Média. Claro que são meio misturadas com o fim do mundo, mas os próprios profetas da Bíblia, que são, vamos dizer, os profetas oficiais, você tem profecias que são difíceis de interpretar e algumas que podem dizer perfeitamente respeito ao fim do mundo, e porque são, às vezes, profecias para aquela época, mas que também tem algo relacionado a uma época futura. Então é perfeitamente possível ter essa dificuldade para interpretar. E tem Santa Pode ser Brígida, uma Santa Catarina de prefiguração, Sena, né? exato. Tem uma avalanche de santas medievais, mas as mais famosas, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida da Suécia,
Você vai ter revelações de Santa Gertrudes a Grande, que são um pouquinho anteriores, mas também são profecias. Uma atuação muito intensa da mística no fim da Idade Média, e que também refuta já aquelas ideias de alguns grupos protestantes e até de gente da igreja dita ortodoxa, de que o catolicismo não tem mística, que é só uma coisa humana, material, jurídica. Isso é uma mentira completa. Perfeito. Mais algo a acrescentar, Lourenço? Essencialmente é isso, né, Luciano? Nós precisamos, só vou reiterar, olhar para a história dessas ordens e lembrar que a história, sendo humana e divina, no campo da igreja, também se aplica e também tem relação à nossa vida espiritual. Então, eu fiz aqui um pouco de aula e um pouco de meditação, que é até o formato que eu faço no História e Fé Católica, porque senão acaba sendo uma coisa um pouco incompleta. E, claro, sempre lembrar de olhar para o mundo como está hoje e o que nós, com o exemplo desses santos e também com a advertência desses pecadores, por exemplo, os hereges cátaros, o que nós podemos fazer pela igreja hoje? Que não basta só olhar para o passado, é preciso olhar com o passado com os pés também no presente e planejando, encarando a questão do futuro. Eu sei que uma frase dessa soa clichê, mas é porque ela é verdadeira. Ela é tão repetida porque ela é verdadeira. Então, nesse sentido, essas meditações têm vida, essas aulas têm vida. E é algo que pode fazer bem e pode dar muitas lições para todos nós hoje, aprendendo com São Francisco, São Domingos, e aí os seus discípulos, Santo Alberto, São Tomás, São Boaventura, seguindo o caminho dessas ordens, ainda que se hoje eu não conheço nenhum franciscano e nenhum dominicano que seja entusiasta daquilo que os seus fundadores realmente ensinaram. Se você sabe de algum, me apresenta, tá? Mas nós não precisamos estar juridicamente afiliados com essas ordens para receber as bênçãos e estudar a obra dos seus autores. Sim. O que essas ordens ensinaram também, né, e que podemos aplicar para os dias de hoje, é que toda essa crise, né, ela não tem nenhuma solução humana. Então, que assim como a própria crise dos cátaros, né, não tinha solução humana possível para a época. É, Então, eles nos ensinaram também que devemos recorrer mais a Deus, porque, bem, Ele é o Senhor da história, então, para um problema tão extraordinário como esse que nós vivemos, é só Ele que pode resolver. Mas não, temos que recorrer a Ele. Sendo- não existe uma solução meramente humana, mas é uma solução divina e humana, no sentido de que nós somos instrumentos que devemos estar conscientes e obedientes às inspirações de Deus no combate em face do mundo moderno. Porque senão a gente cai no outro oposto, que também é até uma heresia condenada pela igreja, que é o quietismo, o pietismo, exicaísmo e toda essa ideia de achar de que Deus age sozinho e nós somos instrumentos puramente passivos e de que só se você rezar ou só se você cuidar apenas da religião e não de como implementar também a doutrina católica na sociedade temporal, você vai se santificar, se salvar, etc. Então, é uma ação, predomina o elemento divino, porque é impossível derrotar o mundo moderno com meios meramente humanos, mas é uma ação divina que requer a cooperação de uma ação humana. Porque aí, assim como você tem as duas naturezas de Cristo unidas numa só pessoa, você tem essas duas ações humana e divina na mesma instituição que é a igreja do qual nós fazemos parte. Perfeito. Então podemos encerrar? Podemos sim, agradeço a oportunidade. Quem quiser conferir mais pode ver o História e Fé Católica, meu canal no YouTube. E agradeço aí, podemos sempre gravando mais matérias na linha da história. Então, agradecemos a todos que ouviram até aqui, agradecemos também ao Lourenço mais uma vez pela sua presença e esperamos que o episódio seja muito útil para nos inspirar. Mas é isso. Muito obrigado, Lourenço, e salve Maria. Salve Maria, Luciano.
Até a próxima. Fique com Nossa Senhora.